Pessoal, tudo bem? Aqui é o professor André, eu sou professor de matemática e a partir de agora eu vou começar a fazer vídeos agora sobre aulas de matemática que possam ser mais fáceis de serem entendidas. O primeiro vídeo de hoje eu queria começar tratando de uma coisa que é simples, porém é uma coisa que está dentro do nosso cotidiano e muitas das vezes não é abordada como uma habilidade matemática, mas que na verdade é. E é uma coisa que é desenvolvida desde quando a gente começa a entender os objetos, que é a habilidade de padronizar as coisas, que é a habilidade de a gente conseguir montar grupos de coisas parecidas ou que tenham semelhanças entre si. Isso leva a gente a pensar um pouquinho na teoria dos conjuntos, que é uma das teorias fundamentais para você conseguir entender os números na matemática. Mas antes dos conjuntos numéricos, a gente entende muito mais de conjuntos que não fazem parte de uma coisa tão abstrata quanto os números, que fazem parte dos objetos normais da nossa vida. Seria muito fácil eu simplesmente aqui falar para vocês e sobre os conjuntos que existem, como se fosse uma aula normal. Mas eu queria demonstrar um pouquinho. E para isso a gente vai fazer um tour aqui pela minha casa. E provavelmente na casa de vocês também tem uma coisa muito parecida. Vamos começar o tour aqui em casa então. Eu já pus o dedo na frente da câmera, mas eu vou levar... Olha minha cachorrinha. Eu vou levar vocês num local onde todo mundo tem em casa algo igual. As gavetas. Aqui, minha cozinha, certo? Tá meio suja, mas eu quero mostrar só a gaveta. Então vamos lá, pessoal. Uma coisa que todo mundo tem em casa. Uma gaveta de colheres, com as principais que a gente usa no dia a dia. A gente provavelmente vai ter uma gaveta de bagunça, onde ficam as coisas que a gente usa e que a gente não usa tanto no dia a dia. Provavelmente, em algumas casas, mais uma gaveta de bagunça. E uma gaveta de panos de prato. Isso com certeza todo mundo tem em casa. E isso representa muito da teoria dos conjuntos que a gente acabou de falar. Quando a gente separa, olha assim, separou colheres com colheres, garfo com garfo. Aqui está misturado, né? E as facas sozinhos. Aqui estão os pegadores. A gente está montando conjuntos basicamente. E isso é uma habilidade matemática desenvolvida desde a nossa mais simples infância. Quando a gente consegue agrupar coisas semelhantes, a gente está trabalhando matemática. Vamos para outro exemplo, gente? A partir daqui a gente continua nosso tour. Vamos agora dar uma olhadinha nos objetos de papel que a gente tem aqui. A minha mesinha aqui, ó, tá cheia de papel. Toda bagunçada. O que é que acontece? A gente vai ver agora um pouquinho de como que funcionam os conjuntos. A gente vai pôr aqui não em números e não em letras desse jeito aqui. A gente vai trabalhar com a matemática mais prática. Aquela que a gente aprendeu na nossa infância. Então vamos lá. Pessoal, na natureza a gente sabe que existem muitos animais. Então pensa comigo. A gente pode ver galinhas. A gente pode ver vacas. A gente pode ver leões. A gente pode ver peixes. E como vocês podem ver, são muitos animais diferentes. Mas existem coisas que a gente consegue fazer agrupamentos na natureza. Por exemplo, eu posso agrupar aqui, ó, as galinhas e as vacas como se fossem animais da fazenda. Animais da fazenda. Mas eu também posso agrupar, por exemplo, as vacas e os leões no grupo dos mamíferos. E isso são agrupamentos legais que a gente consegue fazer na natureza. Na biologia, a gente estuda a cladística, né? Que é a matéria onde a gente consegue fazer os clados de animais, né? Seriam as classificações dentro de todos, não só dos animais, mas como todos os seres vivos. Eu conseguiria, por exemplo, agrupar todos esses animais, as galinhas, as vacas, os peixes e as vacas e os leões ali, acho que as vacas eu já falei 2 vezes, né? Em um grupo de animais, por exemplo, dos vertebrados. E assim, mesmo se tivesse, por exemplo, aqui uma abelha, que é um animal só que invertebrado, eu poderia também agrupar todos esses animais no grupo dos animais, né? Na biologia, a gente chama de reino animalia, né? Então, o que acontece? A gente trabalha com essa
possibilidade de agrupamento em vários momentos da nossa vida. Inclusive, quando a gente pensa ali, eu mostrei a gaveta de colheres, né, de talheres, mas se a gente parar para pensar também que a gente pode ter também uma gaveta de calcinhas, uma gaveta de meias, uma gaveta de bagunça no guarda-roupa, a gente pode ter a parte das camisetas, a parte dos shorts, a parte dos vestidos, e por aí vai muitas outras classificações que a gente faz na nossa vida. Isso aí produz muito do que a gente chama na matemática da teoria dos conjuntos. Muitas das vezes parece pra gente que é algo muito complicado, que é algo muito chato da gente trabalhar, mas talvez não é a matéria que é chata, talvez seja o jeito de trabalhar. Seria muito legal que a gente conseguisse trabalhar com a matemática como algo natural, como ela realmente é. A matemática não é fácil, só que ela não é tão complexa assim quando a gente entende aonde que ela está funcionando, né? É legal a gente entender também que a matemática é algo que ela existe para facilitar a vida da gente. Se a gente pensar que quando ela começou, quando ela foi inventada, a matemática ela não nasceu, tipo assim, a gente não acordou um dia e falou assim, nossa, aprendi matemática. Não. A matemática ela foi desenvolvida de acordo com as necessidades que existiam no tempo. Então, por exemplo, quando a gente começou a contar alguma coisa, a gente tinha a necessidade dessa contagem. Algumas histórias falam que a matemática ela começou quando, por exemplo, os pastores começaram a contar suas ovelhas, contar seus cabritos. E aí eles tinham que inventar sistemas para fazer essa contagem. No início foi risquinhos em uma pedra, poderiam ser, por exemplo, juntar pedrinhas dentro de um saquinho e assim comparar o número de animais com o número de pedrinhas. Só que isso foi se desenvolvendo, foi sendo criados símbolos para isso, né? Então, o que surge primeiro é a necessidade. E a matemática é desenvolvida de acordo com essa necessidade que surge. Agora vamos falar um pouquinho sobre a teoria dos números. O porquê que a gente tem que separar esses números. Vamos lá. Vamos lá para mais uma anotaçãozinha, beleza, pessoal? Eu estou gravando com uma mão aqui e estou escrevendo com a outra, então talvez fique um pouquinho o vídeo fora vamos dizer assim, fique estranho, né? Falou, pessoal! Eu estou gravando com uma mão aqui e estou escrevendo com a outra. Talvez dá uma tremidinha no celular, desfoca, mas volta depois. Vamos lá. Eita, já pus o dedo na câmera de novo. Vamos lá, é o primeiro vídeo do canal, então eu estou meio nervoso. A gente vai conversando por aí. Vocês deixem nos comentários aí as sugestões que vocês tiverem. Pessoal, o primeiro conjunto dos números que a gente conhece, né, que a gente tem em contato na vida, é o conjunto dos números naturais, representado por um N com uma perninha mais gordinha assim. Normalmente na escola é aquele primeiro que a gente estuda lá no 6º ano. O que seriam os números naturais, gente? Lembra comigo, naturais, da natureza, as coisas que a gente consegue contar, né? Não que os outros números não estejam na natureza, mas os mais básicos, os mais simples seriam esses. Quais são eles? 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e por aí vai, até o infinito, né? A gente não tem um fim disso aqui. Sempre que alguém falar um número, você consegue falar um número maior, porque você consegue ir por mais 1, ou mais 10, ou mais 20. É fácil de falar um número maior, então nunca vai ter um fim nesse daí. E, inclusive, existe também o número 0. O 0 também é natural, apesar de ter sido inventado muito depois do que os outros números, vocês sabiam? Se vocês quiserem um vídeo sobre isso, depois vocês deixem nos comentários que eu faço para vocês. E aí o que acontece? A gente tem um jeito de representar isso aqui abreviado. Por quê? Porque matemática tem preguiça de ficar escrevendo texto, por isso que a gente criou símbolos para abreviar textos. Então, por exemplo, quando eu quero falar sobre esse conjunto, eu uso o N. Um N assim com uma perninha mais gorda. Ou então com um tracinho aqui do lado, ele pode ser a mesma coisa, tá? Esse aqui é os conjuntos dos naturais. Estou escrevendo tudo errado. Quando eu quero falar dos naturais sem o 0, eu posso usar, por exemplo, o N, assim, com um asterisco. Isso aqui é o que a gente fala, que são os naturais não nulos. Por que não nulos? O número nulo seria o 0, né? Quando a gente põe esse asterisco, a gente está excluindo o 0 do conjunto, tá, gente? Vamos imaginar
que os naturais ele pode ser também escrito na forma de um diagrama. Quando eu falar diagrama, gente, entenda como um desenho mesmo, viu? Então a gente põe aqui, ó, o Nzinho e aqui dentro vai estar os naturais, certo? Como se fosse vários elementos, todos soltinhos, todos aqui, né? Beleza, pessoal. Qual que é o segundo conjunto que a gente tem contato? Lá no 7º ano, a gente para de trabalhar somente com os naturais. Os naturais a gente vai ter contato com a vida inteira. Só que a gente vai começar a incluir os naturais dentro de um outro conjunto, que é o conjunto dos números inteiros. Por que inteiros? A gente pode perguntar, né? Porque os inteiros, eles são todos aqueles números que não tem vírgula. Eles são todos números completos em si, né? Por isso que a gente chama inteiros. E o que seriam eles? Seriam os naturais, então a gente vai começar do 0, 1, 2, 3, 4 e vai até o infinito positivo. Só que aqui a gente também tem que pensar que não é só positivo que é inteiro. A gente tem que lembrar que também existe um outro tipo de número que a gente usa um pouco, que é os negativos. Então, quando a gente fala inteiro, a gente não está falando somente de números positivos. A gente está falando de positivos e negativos, que vai até o infinito negativo. Do mesmo jeito que existe o infinito positivo, vamos pôr um maisinho aqui, a gente tem o infinito negativo também, certo? Então, os inteiros, ele pega do infinito negativo até o infinito positivo. Quando a gente for escrever, a gente não pode esquecer que, por exemplo, o centro dos números inteiros, a origem, vamos dizer assim, seria o número 0. Só que, quando a gente for escrever, a gente pega do 0 para trás, então vai começar 0, menos 1, menos 2, menos 3, e do 0 para frente, 0, 1, 2, 3, 4, 5. A gente não pode escrever os inteiros como se fosse assim, 0, menos 4, menos 6, menos 2, não é uma fora de ordem, né? A gente tem que pensar que a reta numérica ela começa lá no infinito negativo e vai até o infinito positivo. Se a gente quiser descobrir o centro, seria o 0, que não é nem positivo nem negativo, e do 0 parte para trás os negativos, para frente os positivos, certo? Quanto mais longe do 0 para a esquerda, menor é o número. Então, por exemplo, se a gente perguntasse aqui, qual que é menor? O menos 3 ou o menos 1? O menos 3 seria menor. Por quê? Porque ele está cada vez mais lá para trás. E quanto mais para a esquerda, menor vai ser o número. Enquanto quanto mais para a direita, maior vai ser o número. Certo, pessoal? Belezinha? E aí, como que a gente pode escrever os inteiros também? Por exemplo, aqui a gente viu que os naturais, os não nulos, é escrito com asterisco. Os inteiros, eu também posso excluir o 0 se eu quiser pôr aqui o asterisco. E aí vai ser os inteiros não nulos, certo? Belezinha? Inteiros não nulos, beleza? E também, aqui eu vou ter outros dois símbolos. Eu posso falar só dos inteiros positivos, que aí eu ponho um mais aqui em cima. Só que os inteiros positivos são iguais aos naturais, né, gente? Porque ele vai ser do 0 até o infinito positivo, é os naturais. Basicamente a mesma coisa. E eu posso falar dos inteiros só os negativos, quando eu pôr um menos. E aí vai ser inteiros negativos. Beleza, pessoal? Tranquilo? Belezinha. No diagrama, vamos lembrar que diagrama é o desenho, os inteiros, eles vão englobar, nossa senhora, que dicção boa. Eles vão englobar os naturais, por isso eles vão ficar assim em volta dos naturais, porque lembra, inteiro tem positivos também. Então, os naturais fazem parte dos inteiros e também vai ter a companhia dos números negativos. Então, ó, menos 1, menos 40, menos 999 e por aí vai, até o menos infinito. Beleza, pessoal? E aí pensa aqui comigo. Eu não posso ter inteiros dentro do conjunto dos naturais, mas eu posso ter naturais dentro do conjunto dos inteiros. Beleza, pessoal? Por isso que aqui, ó, os naturais estão dentro do conjunto, tá bom? Isso quer dizer que os naturais fazem parte aqui dos inteiros também. E assim, ó, vocês vão vendo que os conjuntos maiores, os conjuntos que englobam mais números, eles vão englobando os outros conjuntos dentro, tá bom? Parou nesses dois conjuntos, gente? Não parou. A gente tem também os conjuntos que englobam mais números ainda, porque pensa comigo. Aqui a gente viu naturais e inteiros. Tá faltando, por exemplo, aí
números fracionários, né? Dízimas periódicas. Tá faltando o número π. O que seria o número π, hein, gente? Esses outros tipos de números eu vou deixar para a segunda parte do vídeo, tá? Para a segunda parte do vídeo, para esse não ficar muito grande. Beleza, pessoal? Então, esse foi meu primeiro vídeo no canal. Eu espero que vocês tenham gostado e aprendido com ele. E assim a gente continua. Sugestões, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou estar querendo melhorar esse canal. Esse canal aqui eu queria deixar um agradecimento especial para os meus alunos. Atualmente eu estou trabalhando na Escola Aurélio Rios Feres e na Escola Estadual Armando Santos. Gostaria de deixar aqui um abraço para todos eles, agradecer o ânimo que eles me dão para poder fazer esses vídeos aqui. As aulas são muito corridas, então é complicado ficar fazendo muito conteúdo de revisão nessas aulas, mas eu prometi para eles que eu ia fazer videoaulas e aqui eu estou cumprindo a minha palavra. Agradeço por vocês terem assistido e peço que deixem sugestões, curtam, sigam. Esse é o começo de uma história e eu gostaria muito que vocês fizessem parte dela. Muito obrigado.